Olá, boa noite. Tiago, tudo jóia? Invertemos agora. Vocês me ouvem? Agora sim. Eu já- é, Oi, Camila. Oi, tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Agora vamos ver se tá certo. Mas acontece. Como disse Faustão, quem sabe faz ao vivo. Pois é, mas eu tentei colocar o 4G aqui, não sei aí, eu já a TIM, aqui a minha operadora já está me trollando. Hum, Mas agora tá perfeito. Agora a sua imagem está perfeita e seu som está perfeito. então, ótimo. Esperando Então, o pessoal entrar. sim. Então, ó. Você estava falando, deu para ouvir bem cortado. Você estava falando de que estava sem dormir, né? Inclusive desregulou o seu sono, né? Foi no médico, né? E que, Precisei, sabe quando eu fui muito, quis abraçar o mundo, sim, quis estudar 10 horas líquidas por dia e conseguir trabalhar, conseguir cuidar de um bebê e de uma casa e não dei conta. Então, tive sim, que fazer, né, esse meu cronograma de estudos para ficar saudável, sim, ficar saudável no meu dia a dia. Uma coisa que eu conseguisse estudar, trabalhar, ter a minha vida social, né, e que não prejudicasse a saúde. é, sim. O Charles aqui fez uma pergunta, Charlie fez uma pergunta se indica curso extensivo ou intensivo, né, para reta final. Eu estou estudando com um cursinho Sim. e indico. Essa é a minha opinião, né? Eu fiz cursinho também. Eu fiz no final do meu curso de faculdade, no 10º semestre, eu acumulei cursinho com o 10º semestre. E foi extensivo, né? E depois, eu acho o seguinte, o extensivo você pode fazer uma vez só e depois você pode fazer um intensivo para determinado concurso específico. Ou, se Uhum. você engrenar no concurso, fazer uma reta final. Mas eu acho que é interessante fazer o cursinho, principalmente para quem nunca fez, eu acho que é bem interessante. Eu também gosto. Pelo menos vai norteando, né, para onde seguir, o que fazer. E o Sim, curso também fala isso, ó. Isso aqui é um terço do que você precisa estudar. Então, depois você vai complementar aí com jurisprudência, lei, doutrina e muita né? coisa prática. Quem tem possibilidade, eu já fui coach, mas o CNJ proibiu o juiz de ser coach. Poxa Mas quem vida, hein? tem possibilidade. Eu gostava de ser coach, gostava muito. E aí, quem tem possibilidade, o que eu indico é contratar um coach. É bem legal mesmo. O coach, pelo menos as pessoas que eu orientei, o pessoal gostava. E o coach alguém perguntou aí, quanto tempo para estudar, quantas horas? O coach vai lhe dizer estudo, vai montar seu cronograma de acordo Uhum, com as horas que você pode estudar. O coach, no meu caso, né, no curso que eu dei como coach, a gente tinha reuniões quinzenais, né? E isso daí fazia com que a gente pudesse adaptar o cronograma rotina. de a rotina, né? De acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você tá vivenciando naquele momento. Isso daí é bem importante. Porque é muito relativo. Tem semana que você precisa viajar, quem está advogando tem semana que é mais sobrecarregada, tem semana que é mais tranquila. Então você tem que estar sempre flexibilizando o seu cronograma de estudo, né? E me fala uma coisa, por que do MP pular para a carreira de magistrado? Federal, né? Na verdade, Uhum, assim, vamos lá. Se você for pegar os concursos que eu passei, o pessoal até falava brincando comigo que eu só queria fazer concurso federal, né? uhum, Na Bahia, na época, quando eu comecei a fazer o concurso, a Bahia era um dos estados que, na época, em 2002, 2003, das carreiras jurídicas, era o estado que pior pagava, em todas as carreiras jurídicas. A Bahia tinha essa fama, né? E realmente pagava
mal juiz, promotor de justiça, todas as carreiras jurídicas, se a gente pegasse na época de 2002, 2003, comparado com os outros estados, a Bahia é que menor pagava. Então, eu sempre busquei estudar para concurso federal. E aí, se você for ver, todos os concursos foram federais. Oficial de Justiça da Justiça Federal, delegado da Polícia Federal, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional. Então, esses 4 foram federais. O único concurso, e realmente, o único concurso que eu fiz a nível estadual, e foi promotor de justiça. Não tinha feito ainda nenhum concurso estadual. O único concurso que eu fiz estadual foi promotor de justiça em Sergipe. E Sergipe é um estado bem pequeno, mas é um estado muito organizado e pagava muito bem. Na época eu deixei de ser PFN, procurador da Fazenda Nacional, para ser promotor de justiça. Eu fui ganhar o dobro como promotor de justiça, né? Então não pensei 2 vezes, eu fui ser promotor de justiça. Quando passou o tempo, apesar de Sergipe ser do lado da Bahia, Aracaju fica com 300 quilômetros de Salvador. Mas eu não ia ter possibilidade de retornar para minha cidade nunca, né? Não, assim, para voltar a morar em Salvador não ia ter condições. Então, isso aí foi um dos fatores que me levou muito a voltar a estudar e tentar fazer um concurso a nível federal, né? Fora que você sabe que a gente se identifica muito com os professores na época de faculdade. E os melhores, assim, sem desconsiderar os demais, mas os professores que eu tive, os juízes federais na faculdade, sempre foram uma referência para mim. Era uma referência tão grande para mim que eu não me via como juiz federal. Eu achava que era um negócio assim muito distante de mim. Tanto é que eu nunca fiz assim, achando que eu nunca ia passar. Só que o tempo foi passando, eu comecei a acreditar que eu tinha capacidade para estudar para ser juiz federal. O primeiro concurso de juiz federal que eu fiz, eu já era promotor de justiça. Foi quando eu voltei a estudar. Então juntou a admiração que eu tinha, né, dos professores da época de faculdade e a vontade de retornar para Salvador. Se eu fosse retornar, por exemplo, para ser juiz estadual na Bahia, eu ia acabar que ia ficar mais distante ainda, talvez, de Salvador. Tem cidade aqui na Bahia que fica a 1.000 quilômetros de Salvador. Então não valeria a pena. Só valeria a pena se eu fosse realmente para uma carreira federal. Que aí eu teria condições efetivas de retornar para a minha cidade, que é Salvador. E me fala uma coisa, na sua época de concurso, como era a sua vida social? Conseguia fazer alguma coisa além de estudar e trabalhar? Ou você parou tudo isso aí? Não para dizer nada. Então, o pessoal até brincava comigo. Eu tenho 2, como eu falei, eu tenho 2 fases. Eu tenho uma fase, na primeira fase, quando eu estava me formando, né? E a segunda fase foi depois, como promotor de justiça. A primeira fase eu era solteiro, inclusive. Eu era adolescente não, mas eu tinha uns 22, 23 anos. 22, 23 anos, tá querendo curtir a vida. E eu queria curtir minha vida também. E assim, eu sempre dosei bem a questão do estudo com a questão do lazer. Eu acho que é bem importante essa questão do lazer, porque a gente precisa também ter como se fosse um momento em que a gente precisa desconectar e recarregar as forças para voltar a estudar, né? Mas assim, eu acho que é o seguinte, você tem que saber, lazer é lazer, estudo é estudo. Então, no momento do estudo, eu esquecia de tudo do lazer e me concentrava só nos estudos. Agora, também, quando eu estava no lazer, eu esquecia dos estudos e ficava no lazer. Então, é importante você desconectar realmente. E quando você está no estudo, desconectar do lazer e ficar só no estudo. Já quando eu fui estudar para juiz federal, eu já era promotor de justiça, né? E já era casado e tinha filho. E, naturalmente, a vida social não era por mim, era mais pela esposa e pelo filho, que exige uma vida social. E assim, é até engraçado que até minha esposa falava, não, mas você já é promotor de justiça, a gente não pode ser privado de uma vida social em razão de você querer ser juiz federal. Você já está numa situação boa, então não tem sentido, não sei o quê. E assim, e realmente eu tentava, principalmente nos fins de semana, a gente ia para a praia, a gente ia para os eventos sociais do Ministério Público. Mas, assim, é isso que eu falo, você tem que ter
tem que ter bem a questão da divisão do tempo, bem cronometrado mesmo, como alguém falou aí, de forma que o lazer, a disciplina, exatamente, para o lazer não atrapalhar seus estudos. Por exemplo, você está se programando para ir para uma festa no sábado à noite. Olha, se você sabe que vai para a festa no sábado à noite, você já sabe que no domingo você vai acordar mais tarde, vai acordar com sono, não vai ter tanta condição de estudar. Então, acorda mais cedo no sábado e dá um gás para poder estudar até começar a se arrumar para ir para a festa. Porque aí você vai compensar com o que você vai perder no domingo, né? Então, assim, eu acho que dá para você dividir bem o tempo. Lazer muitas vezes é difícil, mas dá para dividir o tempo, lazer e estudo. O problema é que às vezes você tem que dividir lazer, estudo e trabalho, né? Aí é mais complicado. E ainda, pandemia, uma criancinha pequena que toma muito tempo. É verdade. Aí eu olhei para o meu médico e falei assim, mas eu não tenho. Eu falei assim, são prioridades. Eu vou ficar um tempo sem dormir, depois eu volto a dormir. Ele falou que eu não ia chegar aos 28 anos. Aí eu resolvi. Falei, então vamos dar uma gozada nisso aí, né? Mas aqui, fizeram uma pergunta, foi até a minha irmã que fez aqui, quantas horas nesse período Ministério Público para a carreira federal? Então, eu fazia o seguinte, né? Quando eu era coach, e isso daí eu até coloquei em prática antes sem saber. Eu dividia em tempos, né? Eu estudava em 3 tempos. Eu estudava de manhã, quando eu acordava um pouco, meio-dia, na hora do almoço, depois do almoço, e à noite, antes de dormir. Então, juntando os 3 tempos aí, deveria dar umas 3, 4, no máximo 5 horas por dia, né? Mas, assim, isso daí não é muito referência, porque, como eu disse, né? Eu já tinha uma base boa. Bagagem boa. Então, isso daí talvez não seja muito referência. E eu fazia o seguinte, na verdade. Eu não ligava nem para tempo. Na época, o meu cronograma era por página de livro, né? Então, eu estudava 10 páginas de manhã, quando eu acordava, 10 páginas, vamos supor, 10 páginas meio-dia, depois do almoço, 10 páginas antes de dormir. Eram 30 páginas por dia. Parece pouco, mas quando você junta 30 páginas todo dia, 7 dias na semana, é um livro de 210 páginas. Né? Então, assim, e olha que para quem está estudando um concurso, se você estudar um livro por semana, você está matando a pau, voando, né? Então, assim, mas eu lia 30 páginas todo dia. Todo dia. De segunda a segunda. Era a meta. Então, todo dia. Não tinha um dia que eu não lesse as 30 páginas. Então, assim, era como se fosse um livro por semana. Era como se fosse um livro por semana. Mas parece pouco, né? Mas quando você soma, assim, o dia a dia e a semana, quando você vai estudar para o concurso que vai chegar lá na frente, é uma coisa interessante, viu, Camila? As pessoas deixam para estudar quando sai o edital, né? Na verdade, você tem que estudar antes de sair o edital. Porque quando sai o edital, não dá tempo de você estudar o cronograma do edital. Não dá mesmo. Não, são 120, 140 dias do concurso, é pouquíssimo tempo. E agora, meu concurso está marcado para o dia 26 de julho, em Curitiba. Sim. E nós estamos com essa incerteza. Compro passagem, reservo hotel, vai ter ser adiado, o que eu faço? Isso já gera mais ansiedade. Porque você fica na certeza, vou continuar nessa rotina, nessa loucura de estudos, ou dou uma amenizada, vai adiar, não vai? Mas enfim, né? São coisas que não dá pra gente saber. E vocês... eu acho que travou aqui pra mim. A gente está ouvindo você. A sua imagem travou realmente, mas a gente está te ouvindo. Agora destravou a imagem e a gente não ouve. Amigo, por que o CNJ proibiu de ser coach?
Agora sim. Porque o CNJ proibiu o Então, coach. Que é teve, isso? teve uma corregedora do CNJ que entendeu que a atividade de coach não seria uma atividade de direcionar, né? Como, o juiz só pode ser professor. Além de ser juiz, a única coisa que o juiz pode ser é ser professor. E a corregedora entendeu que a atividade de coach era como se fosse uma assessoria jurídica e que já estaria proibido, né, pela Constituição Federal. E aí ela levou uma resolução para o pleno do CNJ e o CNJ acabou aprovando, na época, né, uma resolução proibindo o juiz de ser coach. Eu, particularmente, eu sou contra essa resolução. Eu penso que, na verdade, a atividade de coach é uma atividade de professor, só que na vida moderna, é diferente É, é, né, uma outra leitura da atividade de professor. Mas, enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? exatamente. O Charles aqui tá falando que tem uma galera sendo coach, mas eu acredito que não seja, né, não seja juiz, É, né? Deve ser outras é, carreiras. sim. E agora, como juiz federal, eu andei assistindo umas lives suas e adorei algumas histórias. Obrigado. Me conta alguma coisa que aconteceu assim, É? que você nunca imaginou que passaria por isso, ter que Então, vou lhe contar uma história engraçada, né? Eu vou contar uma história engraçada. Só antes você falou da questão da pandemia, né? Você sabe que Uhum. engraçado, tem muitas pessoas me relatando, alunos, seguidores, que está tendo dificuldade de estudar nessa pandemia. Por incrível que pareça, não pela dificuldade parecida que você está vivendo, mas Uhum. está tão ocioso que às vezes a pessoa não consegue aproveitar o tempo que tem para estudar, É né? verdade. E fica sem estímulo, né? É. Não vê o horizonte, né? Não vê o objetivo. Mas eu vou contar uma história engraçada que eu nunca pensei em passar Mas enfim, eu era juiz federal em Itabuna, né? E o que aconteceu foi que um irmão de uma oficial de justiça da Justiça Federal, ele era policial rodoviário federal em Itabuna e foi flagrado pela corregedoria da PRF solicitando dinheiro para deixar passar um carro que estava totalmente irregular, é um caminhão até. E ele foi preso em flagrante, né? E depois foi solto porque não havia necessidade de ele responder o processo preso. Não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, foi solto. Só que nesse negócio dele ser solto, ele resolveu, caiu na besteira de ameaçar a vítima, né? Que foi quem ele solicitou os R$ 100. E aí eu decretei a preventiva. Quando eu decretei a preventiva, ele ainda fugiu também. Então você já tinha dois motivos da preventiva. Você tinha o fato dele ter ameaçado a vítima e tinha o fato dele ter fugido, né? Então tinha dois motivos da preventiva. Ele passou um tempão foragido. E aí um certo dia, eu estava lá no meu gabinete e aí chegaram... Não, mas aí o Charles está falando aí da PRF. A PRF era uma instituição que cortava na carne. Quando identificava um policial corrupto, eles mesmo que faziam a questão de investigar e prender o policial. Então, eu estava lá no meu gabinete e aí entrou o meu assessor. Doutor, tá aí a irmã, não me lembro se era a irmã, não era bem a irmã que era oficial da justiça, era outra irmã. Tá aí a irmã do PRF e a esposa. Aí eu falei, manda entrar. Aí entraram três mulheres no gabinete, né? A irmã, a esposa e uma outra senhora. E aí eles começaram a falar, né? Elas falaram, o senhor é católico? Eu falei, sou católico. Sou católico, não sei o quê. Não, a gente é evangélico e a gente está rezando pelo senhor. Toda noite a gente reza para dar luz para o senhor decidir o processo do meu irmão, né? E eu acho que a Camila travou de novo. Mas tá me ouvindo? Pronto. E aí, e aí toda noite a gente reza pelo Senhor e reza para lhe dar luz, para decidir o processo do meu irmão, não sei o quê. Não tem problema
a gente ia rezar pelo senhor? Eu falei, não, não tem problema não, pode rezar. Se, mal não, se bem não fizer, mal não faz. Eu ainda falei brincando assim, né? Aí daqui a pouco ela me entregou uma Bíblia, né? Eu coloquei, guardei a Bíblia, tudo certinho. Aí daqui a pouco ela falou, então tá, então já que não tem problema a gente rezar. Aí levantaram as 3 de vez, né? E cuidaram as mãos. E aí o doutor não vai levantar, não? Aí eu levantei também e dei a mão também. Daqui a pouco tá todo mundo rezando no meu gabinete. E eu já estava rezando, era para ninguém entrar no meu gabinete e ver aquela cena. E aí eu fiquei, não. Eu sei que a reza deu certo, que ninguém entrou. Mas a gente estava lá rezando dentro do meu gabinete, de mãos dadas, né? Para poder me dar luz, para poder soltar o irmão dela. Né? Mas foi uma situação interessante. Mas graças a Deus que não entrou ninguém na hora, não. E, enfim, né? Também não é nada demais, estava rezando. Não tem problema, não. Rezar nunca é ruim, né? Oi? Acho que ficou sem som. Eu acho que resolveu o seguinte, ele foi preso tempos depois, né? Como ele estava foragido, ele já tinha sido citado, então o processo tramitou normalmente. E tempos depois ele foi preso, foi interrogado. Eu condenei, ele respondeu o restante do processo preso, né? Eu condenei ele à perda do cargo, a uma pena privativa de liberdade, que eu não me lembro qual foi a pena, mas foi perda do cargo, substituir essa pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, que foi doação de cesta básica e prestação de serviço à comunidade. Mas o pior foi a perda do cargo, né? E como eu tinha substituído a pena privativa por 2 restritivas de direito, eu entendi que não havia necessidade dele esperar o julgamento do recurso preso, motivo pelo qual eu soltei ele depois da sentença, né? E aí eu soltei ele depois da sentença e ele pôde... Pois é, a oração não serviu para ele. Mais ou menos, né? Ele foi solto e pôde apelar em liberdade. Mas isso me deu uma boa ideia, eu começar a levar um grupo de orações em algumas audiências aí, que dá certo. Pois é, mas foi engraçado. Essa aí ficou na história. Essa aí eu comecei a rezar, mas eu rezei para não entrar ninguém na sala. Eu acho que eles estavam pensando que eu estava fervorosamente rezando. Né? Mas de vez em quando a gente pega umas coisas engraçadas. Eu imagino. Deve aparecer isso todos os dias. E agora, e como está sendo agora com essas videoconferências, audiência online? Então, está sendo meio complicado. Eu tenho a gente aqui tem muita matéria previdenciária. Quem quer fazer concurso para a área federal tem que estudar necessariamente previdenciário. E quem quer ser juiz federal tem que estudar mais ainda previdenciário, né? É a matéria que mais a gente pega, principalmente quando é subseção assim no interior, né? E principalmente se é zona rural, como é aqui. E então a gente pega muita, né? E aí o que acontece? A gente tem muita demanda aqui de pessoas que trabalham, que é chamado de segurado especial, né? Que é aquele pessoal que trabalha como lavrador, mas ele trabalha em regime de economia familiar, né? Exatamente, ele é 8.212 e 8.213. E aí o que acontece? Nesse tipo de processo, a gente precisa fazer audiência. E a gente, aqui em Paulo Afonso, a gente tem uma entrada de processo anual de 7 a 8 mil processos por ano que entram novos aqui na Justiça Federal. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo e nos últimos 3 anos, Paulo Afonso, dentro da primeira região toda, que engloba 14 unidades federativas, só perdia para Picos no interior da Bahia. No interior do Piauí, desculpa. Picos no interior do Piauí. E aí o que acontece? Eu tinha já mutirão marcado, quando veio essa questão da pandemia, que foi em março, eu já tinha mutirão marcado até o final do ano, praticamente. Eu estou marcando a audiência para janeiro. E olha que eu não deixei de fazer nenhum mutirão. São 300 audiências por mês que a gente faz aqui. Então, eu já fiz 4 mutirões por WhatsApp. Né? 4.
O primeiro que eu fiz foi logo quando saiu a resolução do CNJ, determinando o plantão ordinário, o plantão extraordinário. E essa semana parece que é incrível. Sempre na véspera do mutirão parece que acontece alguma coisa. Essa semana, para piorar, aqui decretou lockdown. E está tudo fechado. Até banco está fechado, mercado está fechado. Quer dizer, não decretou lockdown assim, com o nome lockdown, mas está tudo fechado. E, assim, no mutirão passado, na véspera do mutirão, o governador do estado da Bahia, ele antecipou os feriados. Então, o São João já foi antecipado, o 2 de julho, que é o nosso feriado da independência do estado da Bahia, foi antecipado, né? E, assim, eu acho que Camila travou. Não sei se ela está me escutando. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com os advogados daqui da região e com o pessoal da Procuradoria Federal. E aí a gente sempre coloca em uma enquete, né? Vocês vão querer manter o mutirão mesmo assim? E sempre a enquete é sim, 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 sim. Não tem nenhum não. E aí a gente mantém o mutirão, até porque eu faço 45 audiências por dia. Mas essas 45, claro, não são todas instrução. Se fosse 45 instruções, eu estava até agora na Justiça Federal fazendo audiência. Então, dessas 45, 80% é acordo, mais ou menos. Então, eu faço de 12 a 15 instruções no dia. Já é muito. Já é muito. E assim, então, e eu dou a possibilidade da parte requerer a redesignação da audiência, né? E isso daí facilita, porque muitas vezes a parte não quer redesignar, quer fazer logo a audiência dela. Eu dou a opção. Na verdade, eu deixo bem à vontade. Eu falo, olha, se vocês quiserem fazer audiência por WhatsApp, eu estou aqui disponível. Se vocês quiserem redesignar, eu redesigno. E você sabe que muita gente está preferindo fazer audiência por WhatsApp, sabia? Pelo que me pareça. O pessoal tá preferindo e está gostando. Doutor João, igual o senhor falou, que são bastante rural, né? Sim. Esses senhores não têm muita dificuldade em lidar com tecnologia? Dá certo? Então, quem entrou aí foi o Bochenek, que eu vi aí. O Bochenek é juiz federal. Deve ser também. Deve se deparar com cada situação engraçada, porque a pessoa não sabe mexer, né? Esses senhores, pessoas de mais idade, não sabe. Sim. E além disso, é um pessoal de roça, né? Então, junta as duas coisas, a idade e assim, o pessoal que não tem tanto acesso à tecnologia. Mas quem entrou aí foi o Bochenek. Ele é juiz federal aí no interior do Paraná, né? E, se não me engano, Ponta Grossa. Eu fiz até uma live com ele. Ele foi presidente da JUF. E como presidente da JUF, na época, a gente fez aqui no interior da Bahia, em Pernambuco, a chamada Expedição de Cidadania, tá? E eu saí aí pelos povoados, pela zona rural, e eu fiz, assim, atendi o povo na zona rural mesmo, né? Foi bem interessante. E você sabe, Camila, que é engraçado. Antigamente, a gente, quando era pequeno, eu olhava assim, às vezes uma casinha que não tinha nada, mas tinha antena parabólica, né? Hoje em dia, você vai para o interior aqui, na zona rural, a pessoa não tem nada, mas tem uma antenazinha de celular lá e que pega o Wi-Fi. É engraçado. Verdade. É bem engraçado. E assim, pelo que pareça, me surpreendeu esse negócio de Wi-Fi na zona rural. Tanto é que a gente está conseguindo fazer muita audiência por WhatsApp. Muita mesmo. Que bom, porque daí fica bem mais célere, né? Vai rápido. Não só isso, como... Imagine, ter que redesignar essa audiência para janeiro, fevereiro, março. E fora que ia juntar com as novas ações que estão dando entrada. Então, assim, você sabe que, pelo que pareça, eu estou trabalhando mais nesse período de pandemia do que se eu não estivesse nesse período de pandemia. Porque essas audiências demandam tempo, às vezes. Como você falou, a pessoa não tem tanto contato com a questão da tecnologia, né? E aí demanda mais tempo. Uma audiência que eu faria em 5, 10 minutos, às vezes demora meia hora, 40 minutos, por causa da questão da tecnologia. O sinal cai, como a gente está aqui falando, o sinal caiu lá, né? Então, mas é complicado. É complicado. E hoje mesmo faltou luz na Justiça Federal. E aí, rapaz, que negócio
me pegou de surpresa. Aí, assim, cada dia é um dia e a gente vai vivendo e faz parte, né? Vai tentando superar as dificuldades do dia a dia. Pois é, até tudo se normalizar. Depois, se o trabalho já estiver em casa. Agora o problema, igual o senhor falou, se acumular. Aí complica É, muito mais. né? É verdade, é verdade. Não, se acumular fica pior. Fica pior porque, assim, as pessoas estão passando por necessidade, estão passando por... precisam de ajuda e uma ajuda que a gente pode fazer é justamente julgar os processos dela rápido nesse tempo de pandemia. Você sabe, Camila, que eu fiz um levantamento nos 12 primeiros mutirões que a gente realizou nesse período de pandemia, só em termos de benefício previdenciário, que a gente chama de retroativo, que é da data do requerimento administrativo até a sentença, a gente conseguiu pagar em RPV 4 milhões de reais aqui na região. Claro. Né? Então, assim, para esse pessoal carente é muita coisa. Então, Claro. vale... Né? Então, assim, realmente é um trabalho muito bonito. Eu até estava fazendo uma live ontem com o Caio, e a gente falou disso, que antigamente a Justiça Federal era tida como uma justiça elitista, né? Elitizada. Porque só quem dava entrar na Justiça Federal era servidor público federal, era alguém que tinha uma ação tributária, né? Que valia milhões. Hoje, com o Juizado Especial Federal, a gente consegue atingir a pessoa pobre lá na pontinha e a gente faz um trabalho social muito bonito, a Justiça Federal como um todo. Então, assim, é bem interessante mesmo, né? Bem interessante mesmo. Muito legal isso aí. Né? E você falou aí uma coisa de ação, né? Assim, de ação que marca. Eu tive uma ação, engraçado, né? O colega falou aí de demarcação indígena também, o Charles, também são ações difíceis, né? São ações bem difíceis. Às vezes, nessas questões indígenas, morre gente, inclusive, por causa disso, da disputa da terra, né? Mas eu tive uma ação, você sabe que a Justiça Federal trabalha com plantão também. A gente tem plantão noturno e tem plantão no fim de semana. O plantão noturno é assim, é uma ação que não é um pedido tão urgente que não deu para esperar até chegar de manhã. Eu acho que travou de novo. Não sei se Camila me ouve. Tá ouvindo? Então, é um pedido tão urgente que não deu para esperar de manhã para a pessoa protocolar a ação. Eu nunca pensei de pegar um caso desse. E eu peguei um caso desse. Eu era juiz federal na época em Salvador, e eu estava no plantão. E aí, quando a gente está no plantão, a gente recebe um celular próprio do plantão. Oi, tá ouvindo? Oi. Então, o Charles já matou a charada. Vocês estão me ouvindo? A Camila travou. Tá, agora tá funcionando. Tá? Então, a gente recebe um celular próprio do plantão. Quando deu 1h da manhã, o celular tocou. Eu pensei até que fosse um trote. Eu atendi já pronto para xingar a pessoa, né? E aí foi justamente um caso urgente que surgiu de madrugada. E foi um caso assim, eu não me lembro bem se foi infarto ou se foi um AVC. Foi um desses dois problemas de coração que a pessoa teve, né? Ou acidente cardiovascular ou foi um infarto, não me lembro bem. E essa pessoa estava na porta de um hospital privado, né? Mas como não tinha dinheiro e o hospital não atendia SUS, ela não poderia ser atendida. E o advogado entrou com uma ação de madrugada e ela precisava tomar com urgência uma injeção na perna, se não me engano era assim, que se ela não tomasse com urgência essa injeção na perna, o risco dela vir a falecer era muito grande. E o advogado entrou com uma ação, e o pedido dele, eu nunca vou me esquecer, o pedido dele na liminar era o seguinte, era para eu determinar que uma ambulância
levasse ele, levasse ele não, levasse a parte, né, para um hospital público, para uma UTI de hospital público. Só que eu pensei na hora, rapaz, se já tivesse uma ambulância, eu tenho certeza que já teria sido levado. Como é que eu vou conseguir uma ambulância uma hora dessa, 1 hora da manhã, para conseguir levar esse cidadão para um hospital público? E aí eu dei a liminar diferente. Foi até Chapetita. Eu dei a liminar para que o próprio hospital privado, que ele estava lá na porta, desse os primeiros socorros a essa pessoa, inclusive adotando todas as medidas urgentes necessárias para a manutenção da vida dessa pessoa. E determinei que, após isso, fosse determinada a remoção, fosse feita a remoção dele para um hospital público, devendo o hospital ser ressarcido pelas despesas pela União, Estado e Município, né? Então eu dei até um ex-apetita, na verdade, além do que a parte pediu. Mas assim, depois eu procurei saber, aí fica até um oficial de justiça de plantão, ele foi lá, e no outro dia ele foi me falar, olha doutor, graças a Deus deu tudo certo, o hospital deu os primeiros socorros, fez o procedimento que era necessário, e no outro dia ele foi encaminhado para um hospital público da forma como tinha sido dado a liminar. Então, às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Porque muitas vezes a vida... Eu falo brincando, sabe? Que o juiz... Não porque eu me acho essas coisas todas, não, porque quem me conhece sabe que eu não me acho, não. Mas o juiz, às vezes, é mais importante do que o médico. Porque, nesse caso, o médico estava ali do outro lado da porta e o cidadão... Exatamente. Né? Eu falo brincando. E quando começou essa questão da pandemia... Eu costumo ser bem coerente, sabe? Quando começou essa questão da pandemia, eu pensei comigo, vai ser a hora do Poder Judiciário mostrar se o Poder Judiciário é um serviço essencial ou se não é um serviço essencial. Se ele for um serviço essencial, o que é essencial não vai parar durante a pandemia. O que não é essencial, para. Né? Por isso que eu sempre busco não parar. Porque eu acho que o Poder Judiciário é essencial. É essencial naquilo que ele faz, é essencial no serviço que ele presta. Então, você vê, está tudo parado. Aqui está banco, está supermercado, mas eu estou fazendo questão de fazer minhas audiências porque eu acho que é essencial, porque tem pessoas que dependem disso, muitas vezes, para poder ganhar o dinheiro dele do dia a dia, do ponto do dia a dia. Né? O senhor é uma exceção. Não. Não, sim, doutor. É uma exceção. Não são todos que pensam assim. Infelizmente, deveria ser, né? Não. Muito lindo isso. Obrigado. Admirável. Não tem como não admirar. E todos sejam assim. E para mim... Oi. Eu acho que cortou um pouco. Me ouve? Pois é, cortou. Eu também me perdi no tempo, porque a gente saiu, voltou. Eu ouço você cortada, repicada. Eu acho que já deve ter dado. E eu tô te ouvindo então, bem. Camila, eu espero que você tenha gostado da live, tá? Eu sei que foi sua primeira live. Espero que tenha chegado de pé direito, com o pé direito. Claro, com certeza, sem dúvida. Já... né? Tá. Espero que seus seguidores tenham gostado também. Eu vi que tem, como você falou, tem sua irmã aí também, né? Então, espero que seus seguidores tenham gostado. Bastante pessoa conhecida na minha cidade. Muito obrigado a todos que nem vou ficar falando muito, mas muito obrigado. O seu trabalho é inspirador, tanto como pessoa, como magistrado. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Nada, eu te agradeço. Espero alcançar um dia um concurso público também. Quem sabe virar amiga de gabinete. Com certeza. Muito obrigada. Nada, obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Até.